Oi pessoal, boa tarde. O meu nome é Camila Bueno, eu sou técnica em Altium aqui na SKA e hoje eu vou apresentar para vocês esse webinar de como elevar a sua experiência Altium com o Altium 365. Esse webinar deve durar de 30 a 40 minutos, tá pessoal? E qualquer dúvida que vocês tenham ao decorrer dele, vocês podem postar aqui na seção de Q&A, que depois nós vamos respondê-las por e-mail, tá? Bom, para quem não sabe, o Altium 365 é uma plataforma na nuvem que foi disponibilizada recentemente pela Altium e possui espaço ilimitado para armazenamento, tá? Ela está disponível a todos aqueles que têm subscription ativa e possui diversos recursos, principalmente recursos relacionados ao armazenamento e compartilhamento de informações, documentos e de bibliotecas, tá? Bem como o gerenciamento delas. Tudo isso para ajudar a melhorar o fluxo de trabalho da sua equipe e da sua empresa, tá? Bem, quando nós falamos de trabalho em equipe ou de trabalho entre equipes, hoje a grande maioria das empresas trabalha de uma forma desconectada, muitas ainda usando arquivos físicos ou até mesmo digitalizados, mas ainda assim de uma forma desconectada, pois os arquivos ficam divididos, ficam isolados entre os colaboradores, entre as equipes, de forma que sempre que alguém precisa buscar por uma informação, ela tem que passar por um processo demorado e burocrático, buscando quem está com esse arquivo, onde ele está salvo, analisando se ele está na versão correta, e tudo isso demanda um tempo que atrapalha no fluxo de trabalho de qualquer colaborador. E a gente entende que hoje uma das maiores ambições de qualquer empresa é ter essas informações centralizadas, de forma que qualquer um que precise delas consiga acessá-las rapidamente de uma fonte da verdade, de uma fonte de informações. E é com esse intuito que a Altium desenvolveu o 365, para ser essa fonte da verdade, essa fonte de informações, centralizando todos esses arquivos nele. Hoje esse processo desconectado, comum entre a maioria das empresas, causa diversos desafios e acredito que a maioria de vocês, ou todos vocês, tenham passado por pelo menos um desses desafios que a gente vai conversar aqui agora. E depois eu vou demonstrar como o Altium 365 pode ajudar com esses pontos, tá? Eu gostaria que vocês analisassem o quanto isso se aplica na realidade de vocês e o quanto vocês acreditam que isso ajudaria, tá? Bom, trabalhar remotamente é uma atividade que era comum para muitas pessoas, mas para muitas outras só se tornou uma realidade esse ano, com a pandemia do Covid-19 nos atingindo. E as limitações de acesso à informação causadas por um servidor que está lá na sua empresa ou de um colaborador que está distante vieram à tona e forçaram ainda mais o uso da troca manual de arquivos, exportando arquivos, importando posteriormente, sempre tentando desviar desses obstáculos causados pelos bloqueios de rede e pelos bloqueios de acesso à informação. Muitos de vocês acredito que tenham chegado a usar a VPN nesse caso, ou até mesmo outras ferramentas semelhantes, e tenham encontrado, além dessas dificuldades que eu estou mencionando, muitas outras com essas ferramentas em específico. Isso faz com que a colaboração de uma equipe seja ainda mais trabalhosa, porque trabalhando em um mesmo ambiente, isso já é complicado. Quando os membros dessa equipe estão em ambientes isolados, os obstáculos aumentam ainda mais, com a falta de ferramentas de colaboração eficientes para esse trabalho, para fazer com que todos os membros estejam sempre com os dados sincronizados e atualizados. E uma das tarefas mais comuns entre os desenvolvedores de projetos eletrônicos é a criação de componentes, porque exige um trabalho em equipe, um trabalho de pesquisa paralela, para que todos os parâmetros necessários sejam aplicados a esse componente, sejam inseridos nesse componente, e todas as categorias, as especificações deles já sejam definidos logo no início do planejamento. E sempre que um componente ou qualquer outro arquivo do projeto é criado, é preciso que ele passe por pelo menos uma revisão de documentos. Com o time trabalhando remotamente, isso é um grande obstáculo, porque não existe nenhuma ferramenta real e formal para essa revisão ser feita, principalmente para ser feita em equipe.
sempre são usados ferramentas ineficientes e informais, como e-mails, ligações ou até mesmo chats, fazendo com que isso se torne uma tarefa muito trabalhosa e muito demorada. Sem contar que, para que esse colaborador possa revisar, possa analisar esse documento, ele precisa de uma ferramenta que consiga visualizar esse projeto, esse arquivo. E muitas vezes isso é um grande obstáculo. Porque o compartilhamento de documentos, como eu já mencionei, já é um trabalho demorado, onde você tem que exportar esse arquivo, enviar por e-mail, enviar por um chat, e a limitação de licenciamento para visualizar esse arquivo ainda assim pode ocorrer. Nem sempre a equipe vai ter uma licença disponível para cada um dos membros, muito menos para um membro que não faz parte da equipe de projeto. Então, em muitos casos, as pessoas instalam algum software provisório apenas para visualizar esse arquivo, esse documento, e nem sempre esse software é um software confiável ou que apresenta todas as características necessárias para essa revisão. Isso também é um obstáculo visto quando é necessária a colaboração com terceiros, com a colaboração com o fabricante da tua placa ou com algum terceiro que foi contratado para fazer algum serviço em específico. Compartilhar essas informações com segurança é um grande problema e uma grande preocupação de qualquer colaborador, de qualquer empresa, porque afinal é o seu produto que está sendo enviado para ser conferido e analisado. Nem sempre esse arquivo vai ser pequeno e nem sempre a forma que ele vai ser enviado vai permitir uma comunicação eficiente entre você e esse fabricante, entre esse terceiro, abrindo uma brecha para que esse arquivo não seja revisado como realmente deveria. E esses desafios de colaboração também se aplicam na colaboração mecânica, com o seu time mecânico, porque se o formato da placa não estiver certo ou a furação estiver desalinhada, essa placa não vai encaixar como deveria no teu produto final. Isso pode causar um enorme retrabalho para você e para toda a tua empresa. Eu tenho certeza que ao menos um de vocês já passou por ao menos uma dessas dificuldades ao longo dessa carreira que vocês construíram. Eu vou abrir o Altium Designer e mostrar como o Altium 365 pode ajudar a solucionar esses problemas, tá? Esse é um projeto que está salvo localmente e para disponibilizá-lo na nuvem, eu simplesmente acesso essa opção. Nesse menu que aparece, eu posso alterar o nome do projeto que ele vai enviar e habilitar ou não se o projeto vai estar no controle de versões. Esse controle de versão é nativo do 365, tá? Ele usa o sistema Git para esse versionamento e você pode habilitar ou não, fica ao critério de cada um, tá? Eu vou deixar habilitado aqui. Como eu habilitei aquela opção de versionamento, esse indicativo que aparece ao lado dos arquivos do projeto indicam que eles já estão nesse sistema de controle de versões, e se eu fizer qualquer alteração aqui nesse documento, por exemplo, eu já posso enviá-lo novamente à nuvem para atualizar aquela versão que está na nuvem. Bom, eu vou começar adicionando esse capacitor que está faltando aqui. Eu quero adicionar esse capacitor, mas ainda não tenho ele na biblioteca. Então, o Altium me dá duas opções: adicioná-lo a partir do Manufacturer Part Search ou criar um novo componente. Para esse exemplo, eu vou usar o Manufacturer Part Search. Então, clicando ali, ele já vai abrir direto para mim o painel do Manufacturer Part Search, já com a busca do nome que eu estava procurando, tá? Eu quero esse componente aqui mesmo. Ele me dá três opções principais, tá? Posicionar esse componente diretamente no meu esquemático, fazer o download desse componente como uma intlib, ou fazer uma query. Essa é a opção que só está disponível com o 365, tá? Eu vou usar ela para demonstrar para vocês como ela funciona. O Altium pede para eu selecionar qual a categoria que eu quero adicionar esse componente, então eu vou selecionar a categoria capacitores. Ele vai abrir a tela de edição de componente para mim. Como você pode ver, esse componente já está vindo completo, com todos os parâmetros do Manufacturer Part Search, o Part Choice que eu tinha escolhido, símbolo, diversos footprints que estão disponíveis para esse componente,
a descrição e o nome. Eu vou alterar o nome aqui para cap 100 nanofarad web. Vou salvá-lo. E agora, para essas informações serem enviadas para o servidor, eu vou salvar no servidor. Ele fez a validação e abre o painel de mensagens para que eu verifique se ele encontrou algum erro nesse processo. Nesse caso aqui, ele não encontrou nenhum erro, tá? E agora que eu adquiri esse componente, ele já está aqui disponível no meu painel de componentes, pronto para que eu adicione ele no meu circuito. Beleza, agora eu vou adicionar esse segundo componente. Eu também não tenho ele na minha biblioteca ainda. Então, em vez de usar o Manufacture Part Search, eu vou criar um componente. Ele novamente pergunta em qual categoria eu quero salvar esse componente. Nesse caso, eu vou colocar de resistores. Ele vai abrir para mim o editor de componentes. Vou colocar o nome aqui. E vou adicionar um símbolo através do wizard. Vou adicionar um footprint também usando o wizard. E vou usar essa opção. Eu vou manter essas configurações padrões, só para não atrasar a webinar com isso, tá? Mas como vocês podem ver, mesmo com o assistente de criação, há diversas opções para a criação desse componente, tá? Bom, então tá aqui o nosso footprint. Já tá aqui disponível. Eu vou adicionar um part choice para ele, para que eu não tenha que digitar esses parâmetros manualmente. Eu vou usar esse componente e vou clicar em OK. Ele vai me perguntar se eu quero usar todos os dados desse componente que eu selecionei no Manufacture Part Search, se eu quero usar apenas os parâmetros ou apenas o nome, tá? Ou então passar. Nesse caso, eu vou escolher a opção de adicionar apenas os parâmetros. Então, o símbolo e o footprint que eu criei estão intactos, o nome permanece o mesmo, apenas os parâmetros foram alterados, no caso, criado. E agora, esse componente também está com o part choice disponível aqui. Beleza, feito isso, eu vou salvar ele e salvar no servidor também. Nesse caso, na validação, ele encontrou 2 erros. Eu vou escolher a opção de release em vez de corrigir essas violações. Ele me dá a opção de adicionar uma nota nessa criação, mas nesse caso eu vou deixar em branco. Beleza, feito isso, agora meu resistor está disponível na minha biblioteca. Como esse filtro já estava aplicado, agora ele já atualizou e já encontrou que esse componente está relacionado a ele. Então eu simplesmente vou adicionar ele clicando em Place. Para o nosso terceiro componente, eu vou demonstrar para vocês
como migrar uma biblioteca, tá? Vou fazer de uma forma bem simplificada, apenas com a biblioteca com apenas um componente, tá? Apenas para mostrar para vocês que há essa opção, tá? Bibliotecas que já foram criadas, arquivos que já estão criados, que vocês já possuem, podem ser levados para o 365, tá? Beleza, então vamos migrar essa biblioteca. Eu vou usar a ferramenta do Library Migrator para fazer essa migração. Vou selecionar essa intlib que eu criei anteriormente. Então, dentro dessa biblioteca que eu estou adicionando, essa intlib, ele encontrou apenas um componente, que é esse resistor de 1K que eu criei aqui, tá? Ele já está categorizando ela na categoria de resistores, sem que eu precise indicar nada. Então, como eu estou vendo que está tudo certo, eu vou fazer a migração. Com isso, agora esse componente também está disponível aqui no meu menu Components. O resistor que eu acabei de adicionar é esse último da lista, eu vou posicioná-lo no meu circuito. Agora que todos os componentes já estão adicionados, eu vou demonstrar para vocês como fazer uma alteração e como isso aparece pra gente com o 365, tá? Então eu vou fazer uma edição nesse resistor que a gente criou aqui. Como vocês podem ver, o estado dele é atualizado. E se a gente acessar aqui em Tools, a gente consegue visualizar qual é o estado desses componentes. Nesse caso aqui estão todos atualizados. Eu vou fazer uma alteração nesse componente. Eu posso editar esse componente usando esse atalho ou acessando o painel Explorer. Nesse painel você consegue visualizar toda a sua biblioteca, todos os componentes inclusos nela, além dos templates que você disponibilizou na nuvem e todos os projetos que já estão disponíveis lá, tá? Nesse caso eu vou fazer a edição por aqui. E vou mudar apenas a cor do símbolo esquemático. Vou salvar essa alteração e enviá-la novamente ao servidor. Então agora o meu componente aqui já consta com a atualização, porém aqui ele permanece vermelho, tá? Se a gente acessar as propriedades dele, a gente já pode ver que ele está desatualizado e eu posso fazer a atualização por aqui mesmo, clicando nesse botão. Porém, eu vou fazer usando a ferramenta que eu mostrei anteriormente aqui em Tools, para mostrar que agora ele consta aqui e eu poderia atualizar todos eles de uma vez. Então eu vou selecionar tudo teclando Ctrl A, clicar com o botão direito e atualizar todos esses componentes para a última versão disponível. Como vocês podem ver, ele já atualizou esse componente e eu posso gerar uma echo para isso se for preciso também. Ok, agora meu componente já está atualizado e já consta aqui como atualizado, ok? Então agora que meu projeto está pronto, eu vou enviar essa nova revisão para o servidor. Com essa atualização que eu fiz na cor do componente, uma nova revisão foi criada para ele, tá? Então, como vocês podem ver aqui, esse componente agora é a revisão 2. Como que eu visualizo qual é essa revisão 1 ou quais foram as alterações feitas nessa nova revisão, tá? Acessando o painel Explorer, eu vou buscar por esse componente. Assim que eu encontro esse componente, eu posso optar aqui nas configurações
sobre quais revisões eu quero visualizar desse componente. Nesse caso, eu coloquei o modo de visualização clássica e coloquei para mostrar todas essas revisões anteriores. Então aqui eu posso ver que há duas revisões, como eu havia comentado. Uma é a roxa, da última alteração que eu fiz, e a anterior ainda em vermelho. Eu posso comparar essas duas revisões clicando em Ctrl e selecionando as duas opções, botão direito, Compare. Ele me diz que as únicas coisas não idênticas aqui são relacionadas ao símbolo. Tá, eu consigo verificar se houve alguma mudança de parâmetro ou mesmo no footprint se for preciso. Tá? Para o caso de revisões de projetos, o painel Storage Manager é usado para isso. Então, como até agora só foi feita alteração nessa folha esquemática, apenas ela possui outras versões, ok? Então aqui eu consigo visualizar quantas e quais as versões para esse arquivo e também, novamente, consigo comparar versões. Ele abre um painel para mim, mostrando todas as diferenças encontradas nesse arquivo e também abre os dois arquivos lado a lado, para que eu possa compará-los visualmente. Nesse caso aqui, até o momento, eu não compartilhei esse projeto com mais ninguém. Apenas eu estou editando esse arquivo. Então, vamos fazer esse compartilhamento com algum outro membro da equipe, ok? Para compartilhar esse projeto com outra pessoa, eu consigo optar entre compartilhar o projeto como um todo, permitindo ou não se a pessoa poderá visualizar e editar esse projeto, ou enviar apenas um print desse projeto para a pessoa, ok? Ela não poderá fazer nenhuma edição, realmente apenas visualizar em uma interface viewer do 365 na web. Então, para compartilhar esse print, eu posso compartilhar gerando um link para essa pessoa e enviando para essa pessoa, ou então compartilhando diretamente no e-mail dela, ok? Nesse caso, eu vou compartilhar o projeto como um todo com um colega de equipe. Vou permitir que ele faça edições e vou compartilhar esse arquivo então. Nesse caso, eu compartilhei o projeto com uma pessoa que já é membro da minha equipe e já faz parte do meu workspace, mas eu poderia enviar esse projeto para qualquer pessoa, ela tendo essas características ou não, tá? O Altium apenas me questionaria se eu realmente quero enviar esse arquivo para uma pessoa que não é membro do meu workspace, ok? Então, nesse caso, eu vou compartilhar para que ela possa apenas visualizar esse projeto. E, novamente, ele foi compartilhado sem problemas. Acessando o 365 pelo browser, usando essa interface do browser, eu consigo tomar diversas ações com o meu projeto e com a minha equipe, ok? Com os projetos, eu novamente consigo compartilhá-los e também consigo abri-los, tá? Eu consigo visualizar normalmente todos os arquivos desse projeto usando essa interface da web, tá? Então aqui vocês podem ver todas as alterações que nós já fizemos via Altium Designer. Consigo visualizar a minha PCB e todas as layers que ela possui. E também consigo visualizar o 3D, ok? E sem precisar de licença nenhuma e acessando via navegador.
Eu posso acessar isso aqui de onde eu quiser, em qualquer navegador, inclusive do navegador do meu próprio celular, ok? Também através do browser eu consigo fazer comentários nesse projeto para que toda a minha equipe veja esse comentário que eu estou fazendo e, se for necessário, corrija. Por exemplo, trocar a cor desse símbolo. E vou postar essa informação. Nesse painel de comentários, eu já consigo visualizar a lista de comentários que pode haver aqui e no próprio projeto isso também já fica visível. Posso abrir esse projeto no Altium Designer por aqui, mas como ele já está aberto, eu vou apenas trocar. E quando eu acesso aqui, sem que eu tenha feito nenhuma atualização, essa informação já está aqui, ok? Se eu abrir o painel comentários aqui também, eu consigo visualizar aonde esse comentário foi feito e consigo responder. Ok, será trocado. Respondi a pessoa e posso marcar como resolvido esse problema. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma conversação simples. Por exemplo, eu estou editando pelo browser e estou editando pelo Altium Designer. Numa equipe, todas as pessoas com acesso a esse projeto poderiam fazer esses comentários e poderiam resolver comentários, ok? E também conseguem visualizar das duas formas, via browser e via Altium Designer, ok? Isso é um recurso muito importante e muito usado para essa colaboração num time que eu tinha mencionado anteriormente, porque é um comentário que é feito diretamente na ferramenta e você já consegue visualizar direto no projeto. Não tem aquela questão de você indicar e descrever para a pessoa onde isso tem que ser feito, aonde isso vai ter que ser alterado e quem vai ter que alterar. Nesse momento aqui, eu postei o comentário direto no meu esquema. Qualquer pessoa que visualize isso aqui e possa fazer a alteração que eu solicitei, já vai poder fazer isso e já vai retornar para mim essa informação, sem ter que abrir nenhuma outra ferramenta para isso, apenas com o Altium e o Altium 365. Dentro desse ambiente PCB aqui no browser, eu também consigo fazer medições de componentes se for preciso. Com apenas 2 cliques eu já fiz a medição entre 2 pontos. Se fosse preciso, também poderia medir a distância de algum componente, de algum objeto. E novamente, sem precisar de nenhuma ferramenta externa, apenas usando o Altium e o Altium 365 via browser, tá? Bom, pessoal, com os recursos que eu já mostrei até o momento, a grande maioria daqueles desafios que eu tinha mostrado antes já foram solucionados, tá? Com esses recursos, você consegue facilmente criar componentes, editar componentes, enviar seu projeto para o 365 e compartilhar com quem você quiser, tá? Sabendo que tudo isso está salvo e seguro dentro de uma plataforma na nuvem e você não vai correr o risco de perder nenhum arquivo, tá? Então agora eu vou voltar para o Altium e vou mostrar quão fácil é a colaboração mecânica que eu havia mencionado antes, tá? Bom, pessoal, para mostrar para vocês um pouquinho sobre a colaboração mecânica, eu vou abrir um outro projeto aqui, tá? Essa colaboração mecânica hoje é possível com 3 softwares, tá? É possível com o SolidWorks, com o PTC Creo e com o Autodesk Inventor, tá? Para qualquer uma dessas 3 opções, o importante para existir essa conexão bidirecional, essa colaboração bidirecional, é o painel CoDesigner, tá? Esse painel tem que estar instalado tanto no Altium quanto no software mecânico, no SolidWorks, no PTC ou no Inventor, tá? Esse plugin você consegue achar no site da Altium tranquilamente. E para baixar no Altium, é uma das extensões que você pode baixar aqui pelo License Management, tá? Então, como vocês podem ver aqui nesse painel MK de CoDesigner,
todas as colaborações que foram feitas, os comentários, todos os envios para o servidor, sejam eles do lado mecânico ou do lado eletrônico, ficam listados aqui nesse painel, tá? Essa visualização é possível tanto no lado mecânico quanto no lado eletrônico, e qualquer nova alteração que seja feita vai aparecer aqui da mesma forma, tá? Se você der um push and share, você consegue compartilhar diretamente com a pessoa que você quer, com o engenheiro que você quer que faça essas alterações, essa verificação, tá? Para que dessa forma ele consiga verificar se há alguma colisão com da tua placa, de algum corpo 3D da tua placa, com o invólucro do teu produto final, tá? E verificar se está tudo certo, o alinhamento dos furos, o alinhamento dos componentes com os encaixes, ok? Então, com essa colaboração bidirecional, vocês conseguem fazer isso com a maior facilidade, ok? De maneira fácil, tanto para o engenheiro mecânico quanto para o engenheiro eletrônico, tá? É o mesmo sistema. No SolidWorks, eu tenho aqui em aberto para dar um exemplo, esse painel Altium CodeSigner aqui, ok? Então, nesse caso aqui, eu já estou logada e já estou acessando o meu workspace. Eu consigo puxar informações do servidor, tá? Anteriormente enviadas por alguns dos meus colegas eletrônicos. E também consigo criar novas montagens, novas placas, para depois enviar corretamente, já com os furos certos, com o alinhamento e as medidas corretas, para que meu colega da eletrônica já consiga fazer todo o posicionamento, todo o layout em cima dessa placa que já está correta, que já está posicionada, evitando esse retrabalho, tá? E se for preciso depois, ele consegue me retornar essas informações, fazendo comentários, fazendo aquele sistema de envio para o servidor, ok? Para que toda essa colaboração seja de fato uma colaboração formal e uma colaboração eficiente, ok? Bom, pessoal, de qualquer forma, caso tenha surgido ou ficado alguma dúvida para trás, tô deixando aqui na tela os nossos contatos do suporte, tá? O nosso contato por e-mail, nossos contatos telefônicos. Fiquem à vontade para nos contatar sempre que precisarem, tá? Não só eu, como toda a nossa equipe, toda a SK está à disposição de vocês para ajudar sempre que vocês precisarem, tá? Então não hesitem em nos contatar sempre que for preciso. E então é isso, pessoal. Eu agradeço a participação de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até uma próxima webinar, então. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.